Então, eu estou com o William aqui. O William, ele foi orientado de graduação. Agora, não tá, eu não... Ele fez mestrado na UFV e depois ele veio fazer doutorado conosco aqui. Então, fique à vontade para fazer a apresentação. Logo na sequência, a gente vai ter a apresentação da Amanda, né? Então, a Amanda, ela foi também orientada de graduação na iniciação científica, fez mestrado, fazendo doutorado conosco também. Então, fica à vontade, William, fazer a apresentação, coloque a apresentação e logo na sequência, Amanda, por favor, já pode apresentar. Tá, joia. Bom dia a todos. O áudio está saindo bem? Perfeito. Vou iniciar a apresentação aqui. Então, o tema proposto, né, foi benefícios das plantas de coberturas em sistemas de agricultura, né? É um tema bastante amplo, mas eu vou tentar abordar alguns benefícios dessas plantas de cobertura, né, e alguns casos, né, de controle em relação às doenças, né. Então, para mim falar de plantas de cobertura, inicialmente eu tenho que falar um pouco sobre o plantio direto, que está extremamente atrelado, né, à utilização dessas plantas de cobertura, né. O plantio direto no Brasil, né, ele iniciou no início da década de 70, né, principalmente na região norte do Paraná, e teve o intuito, né, principalmente para a redução da erosão, né, que estava ocorrendo muito naquela época lá. E com o passar do tempo foram alterando, né, as finalidades desse plantio direto, né, e teve um aumento muito considerável no início dos anos 90. E segundo a Federação Brasileira de Plantio Direto, até 2018, o Brasil contava com a área aproximada aí de mais de 32 milhões de hectares com plantio direto, né. Então, observa-se que é um sistema de agricultura extremamente importante para o cenário brasileiro, né. E tem uma relação também muito importante com plantas de cobertura. E quando você compara, né, o plantio direto com o convencional, a gente observa que o plantio direto é um sistema, né, que tem uma maior resiliência, né, sistema mais conservacionista, no qual você tem um benefício da palhada do solo, matéria orgânica, né, aumento da umidade, uma série de benefícios em relação a atributos físico-químicos e biológicos do solo, né. Pode também reduzir a compactação, né, em áreas de profundidade, apesar de ser um sistema que tem problemas de compactação na área subsuperficial, né, e a gente vê com passagem acima de 3 passagens de trator, né, na área que já causa uma certa compactação, né. Mas comparando esses sistemas, né, um determinado estudo, ele mostra, né, comparou o plantio direto após 25 anos, o plantio direto após 15 anos, comparado com o sistema convencional, 25 e 15 anos, né. Então, é nítido, né, ele obteve uma imagem aérea, né, de uma área de soja no estágio R5, comparando esses tratamentos, né. Então, a gente consegue observar que essa área de cultivo convencional tem uma senescência mais acentuada, né. A gente consegue ver um amarelecimento nessas parcelas, né, com área de 15, 25 anos com o cultivo convencional. E esse pesquisador, eles relacionaram em relação à resistência à penetração, né, a compactação desse solo. Então, observa-se que numa camada mais profunda, 20 a 60 centímetros, no plantio convencional a gente observa uma resistência à penetração, né, acima de 2, 3, já são níveis bem elevados, né. E o plantio direto, apesar de ele reduz, né, a compactação em profundidade, mas aí esperar que tenha algum problema nessas camadas subsuperficiais, né, de 0 a 20 centímetros, mais ou menos, né. Quando mal manejado, pode piorar a situação. Por isso, mais para frente eu vou falar um pouco desses benefícios da planta de cobertura também relacionados a essa descompactação, e isso daí influencia também nos micro-organismos do solo, né, na supressão de doenças, na microbiota desse solo.
as plantas de cobertura ou plantas de serviço, né, normalmente elas podem ser utilizadas e às vezes não causam um retorno econômico momentâneo, mas proporcionam outros benefícios para o sistema, né? E são várias plantas empregadas. Você tem a aveia preta, você tem diferentes espécies de braquiária brisanta, né, os banandu, tem a rosiziense, crotalária, mileto, feijão guandu, nabo forrageiro. É uma grande gama de plantas, né, que tem várias finalidades também. Então, um experimento conduzido pela Fundação MT comparou diferentes sistemas, né, de plantio, sistema plantio direto, mas diferentes coberturas vegetais, né, soja pousio, soja rotação com mileto, soja braquiária, soja mileto, soja crotalária, e por aí, e observou algumas diferenças, né, um experimento conduzido mais de 7 anos, e vou dar um destaque em relação ao tratamento de soja com inserção da braquiária, né, comparado com esse sistema de pousio. A gente consegue observar que nesse tratamento, após 7 anos, a gente obteve 59 sacas por hectare, comparado com a área de pousio, né, 29 sacas. E visto que algumas regiões do Brasil você já tem um custo de produção em torno de 55 sacas, né? Então, uma soja em pousio, plantio direto, às vezes não compensa, né? E teve uns benefícios interessantes em relação à matéria orgânica, né? A gente vê um aumento considerável, né? Comparando a soja pousio com a soja com a inserção da braquiária, né? 28,2, e na soja braquiária, 42,3 gramas por quilo de matéria orgânica no solo, né? E isso tem uma relação, uma relação também com os micro-organismos que estão presentes nesse solo, né? Então, esse mesmo trabalho avaliaram a questão de bioindicadores, né? E nada mais é do que são indicadores que relacionam essa dinâmica dos micro-organismos no solo, né? O funcionamento desses micro-organismos. E esses bioindicadores, né, como o carbono da biomassa microbiana, né, as atividades enzimáticas, né, esse carbono da biomassa microbiana em relação à parte viva do solo, né, e atividade enzimática, né, isso daí é devido às reações bioquímicas que ocorrem nesse solo, né, e é catalisado por essas enzimas, né, e a maioria dessas enzimas, beta-glicosidase, eritrosulfatase, está envolvido com enzimas microbianas, né. Então, a gente observa que em soja com braquiária a gente tem uma diferença acentuada 3, 4, 8 vezes mais do que só com a soja em pousio, né? E isso reflete essa importância dessa parte viva do solo também nesse sistema, né? E traz diversos benefícios, né? Atividade microbiológica, né? Isso reflete na matéria orgânica do solo, e reflete a ciclagem de nutrientes, melhor estruturação e agregação do solo e, consequentemente, retenção de água, né? É um ciclo. E a gente até pode observar nessa figura do canto direito um solo, né, com profundidade mais de metros assim, conduzido com braquiária rosiziense, né? E a gente observa que a questão dos biocanais, né, que proporciona a utilização de braquiária, né? E esses biocanais, isso influencia demais a questão de macroporosidade do solo, é onde vai infiltrar o solo, vai infiltrar água no solo. Depois que você dessecar essa braquiária, você vai influenciar na decomposição dessas raízes, né? Na questão da microbiota, vai beneficiar, né, que as raízes da planta seguinte consigam atingir profundidades até maiores, fugindo de zonas onde estão a maioria dos patógenos do solo, né? Então, há diversos benefícios. E aqui embaixo a gente pode comparar também, né, um monocultivo, uma sucessão de culturas e uma área com braquiária, crotalária, a gente tem uma matéria orgânica muito maior, né? E isso resulta em substâncias úmicas, né? Ácido flúrico, ácidos úmicos, né, umino. Isso está muito relacionado também à questão de disponibilidade, né, de nutrientes no solo, fósforo, por exemplo, né? E visto que essas substâncias reduzem a distorção do fósforo
pelo alumínio, ferro no solo, aumentando a disponibilidade para as plantas, né? Então, plantas mais nutridas são muito mais resistentes aos patógenos. E voltando à questão da descompactação, né, tem a questão da biodescompactação do solo através de plantas, né, de cobertura. Tem um trabalho aqui intitulado Produtividade de Soja, milho após coberturas de inverno, descompactação mecânica do solo, no qual os autores utilizaram aveia mais ervilhar, nabo em um tratamento e aveia preta em outro, comparando com o pousio, né? E observo que teve uma redução da densidade do solo quando utilizaram essas plantas de cobertura, comparado com o pousio, né? Aumentou a porosidade total, macroporosidade, e teve um efeito muito benéfico. Outro experimento também, com o nabo forrageiro, mostra essa capacidade, né? No caso, o nabo forrageiro foi conduzido em diferentes densidades inicial e conseguiu reduzir essa densidade ao final do experimento, né? Mostrando essa capacidade dessas plantas, né, do nabo forrageiro. Outro experimento também mostra a importância de mesclar, né, tanto uma descompactação biológica utilizando essas plantas com utilização de maquinários, né, por exemplo, a escarificação mecânica. Isso daqui é um trabalho no qual teve o tratamento semeadura direta de aveia preta, semeadura direta de aveia preta mais nabo forrageiro, e utilizando escarificação mais aveia preta, escarificação aveia preta mais nabo forrageiro, tendo como testemunha uma semeadura direta da soja. E a gente observa, né, que teve uma maior produção de matéria seca das plantas quando somou o nabo forrageiro mais aveia preta no sistema semeadura direta e quando escarificado também. E isso teve um reflexo, né? A gente teve um aumento da macroporosidade do solo e uma redução da resistência à penetração. E isso tem uma correlação com a lâmina infiltrada de água, aumentou a disponibilidade de água nessas camadas do solo. Tanto que a gente pode ver que o semeador direta, nabo forrageiro mais aveia, escarificado, o triangulinho e a bolinha, está um aumento de porosidade e uma redução de resistência e penetração. Tudo influencia na infiltração da água no solo. E os autores eles concluíram, né, que esse consórcio nabo forrageiro com aveia preta se aumenta a produção de fitomassa exportada ao solo e também a escarificação biológica foi eficiente, aumentando a macroporosidade do solo, diminui a resistência do solo à penetração, melhora a infiltração de água em latossolo inicialmente compactado. E a escarificação biológica também aumenta a persistência e melhoria de condições físicas do solo, induzido pela escarificação mecânica. E é interessante notar também que nesse estudo não houve diferença na densidade do solo, nessas camadas que foram analisadas nesse experimento, né? E os autores, eles mostram que o nabo forrageiro, apesar de ser uma espécie importante para a descompactação do solo, ele também produz uma raiz pivotante muito agressiva, né, um diâmetro muito grande, e isso pode até elevar a compactação também, né, engraçado. Mas eles recomendam, quando for utilizar esse tipo de planta, você aumentar a densidade de plantas por área, que você consegue reduzir o diâmetro dessa raiz pivotante, aumenta a profundidade e estimula as raízes secundárias. E as raízes secundárias também estão muito importantes em relação aos biocanais que vão formando no solo, né? Macroporosidade, tudo vai influenciar os micro-organismos presentes nesse solo. E a gente vendo isso é muito importante. Eu vou trazer agora um caso com Macrofomina faseolina, que é um patógeno que causa podridão cinzenta, né? Começa nas raízes, pode progredir por pólen, haste, e infecta mais de 500 hospedeiros. Possui estrutura de resistência, o microesclerose, que pode estar presente na área, há relatos aí até 15 anos, e é favorecido por déficit hídrico, né, veranicos, solo seco, compactado, elevadas temperaturas do solo, e também pode estar associado a outros patógenos, né, como o nematóide do cisto, que acaba por abrir fissuras nas raízes, na porta de entrada, que favorece a infecção por macrofomina. E também a gente observa que rotação frequente de soja e milho
ele agrava o problema, não soluciona, né? Então, com isso, temos trabalhos que, utilizando determinadas plantas de cobertura, consegue reverter essa situação. Por exemplo, esse experimento, né, que levando em consideração feijão calpi, e foi avaliado feita a cobertura de solo sobre a sobrevivência de microfomina. Então, é um experimento que utilizou cinco coberturas, né, 3 plantas de cobertura, a Brachyaria brisanta, o marandu, o penicillo glauco, que é o mileto, e Crotalarius spectabilus. E solo coberto com filme e solo descoberto, sem cobertura, né, os controles. Né, e avaliou em solo esterilizado e não esterilizado em condições controladas, né, caso de vegetação. Então, observa que o mileto, né, e também, esqueci de falar, teve 2 plantios em diferentes épocas, né, solos diferentes. Né. A gente observa que o mileto, tanto o mileto como a braquiária, propicia uma redução, né, na sobrevivência de microfomina, nos 2 experimentos, né, 30 dias ao final do ciclo. E os autores, eles relatam, né, relaciona também a questão da massa seca da palhada. A gente observa que a massa seca do mileto e da braquiária é muito mais elevada que a crotalária. E isso resulta numa redução da temperatura do solo, né? Você aumenta o sombreamento, então reduz a temperatura do solo, que é uma condição que desfavorece a macrofomina. A gente pode ver que as temperaturas máximas, né, o mileto e a braquiária obtiveram menores temperaturas. E com isso eles concluem, né, que o sombreamento do solo, reduzindo a incidência direta da radiação solar e consequente redução do aquecimento do solo, redução da taxa de evaporativa do solo, isso daí torna as condições que prejudicam o desenvolvimento patógeno. Né? E outra questão é em relação à inativação do fungo. Eles discutem também que pode ter uma ação de liberação de composto tóxico. Isso, dependendo da relação CN dessa palhada, pode ter um aumento de concentrações desses compostos ao longo do tempo que prejudica o desenvolvimento desse patógeno, né? Um biofumigante, uma ação mais ou menos nesse tipo. Outro também experimento utilizando plantas de mileto no solo, né? Na questão da redução da podridão do colo em feijoeiro, Sclerotium rufus. Os autores avaliaram, né, diferentes diferente incorporação de mileto no solo, 10 toneladas por hectare, 20 toneladas, 30 toneladas de palhada do mileto no solo, comparado com a adubação química, também 10, 20, 30 toneladas. Né? E observa que teve uma redução da severidade com a utilização do mileto. Mais ou menos em torno de 20 toneladas por hectare palhada. E também relaciona, eles avaliaram e observaram que teve um aumento das populações também de pseudomonas florenses nesse solo quando utilizado o mileto, em torno de 20 toneladas por hectare. Então, favoreceu também a suplicidade por outros organismos antagônicos em relação a Sclerotinia rufus. Vou falar também um pouco do controle de mofo branco em relação ao sistema Santa Fé, que é um sistema que você começa com um consórcio, né? Milho braquiário e safrinha, e estende por 2 anos, 3 anos, com a braquiária no sistema, atuando como planta forrageira, pondo os animais em área, com taxa de lotação adequada, e depois de 2 a 3 anos, a gente volta com o plantio direto com culturas anuais. E esses autores, eles avaliaram esse sistema na redução do inóculo inicial de Sclerotinia esclerotiosa. E o experimento foi conduzido em Jataí, Goiás, em 3 safras, né, 2007, 2008 até 2009, 2010, em lavoura comercial infestada notoriamente com patógeno. Eles observaram uma redução do número de escleróides germinados por metro quadrado. E é interessante que a braquiária ela também causa um ambiente favorável para essa germinação de escleróides. Então, com isso, pode ocorrer essas germinações, mas como não vai ter planta hospedeira, o número de escleróides ao longo do tempo vai reduzir e vai quebrar esse ciclo, né?
vai ter uma redução. E também observaram a redução também do número de hipotécios nesse sistema, número de hipotécios por esclerose, e concluíram que o sistema Santa Fé pode ser utilizado para a formação de palhada nesse sistema plantio direto e controle do inóculo inicial, do mofo branco. E também eles observaram que, utilizando essa palhada de braquiária vizinhense, teve uma maior proporção de esclerose de menor tamanho. E esses escleróides, eles vão produzir menos apotécios. Então, ao longo do tempo, também vai reduzir a população do mofo branco nessa área. Esses mesmos autores, eles também fizeram um experimento com a palhada da braquiária e também comparando também o controle biológico, né, colocando um tricoderma hertziano. E eles observaram que quando você está sem a palhada, no caso, sem a braquiária, você observa um número de esclerose parasitados muito inferior. E também um número de apotécios sem a braquiária muito maior. E quando você adiciona a braquiária, você causa uma condição muito favorável à utilização do controle biológico. E você observa que com a palhada teve aumento do número de esclerose parasitados e redução do número de apotécios. Também, ao longo do tempo, reduziu a incidência do mofo branco, com as diferentes doses de tricoderma, com a utilização da braquiária. Eu vou falar um pouco também sobre plantas antagonistas do controle de nematóides, né? Essas plantas, elas também podem haver a penetração do nematóide, mas, porém, o nematóide não vai completar o ciclo de vida. E o exemplo disso é a Crotalaria spectatus, o cravo defunto também. Então, esse controle também pode ser feito por liberação de compostos tóxicos e exudados de plantas. Tem um exemplo também do material da Embrapa, no caso da utilização de Crotalaria no controle de nematóides da raiz do feijoeiro, que utilizou essa palhada de Crotalaria e observou uma redução de pratilencos e pseudalencos nesse solo. E eles refletem, né, em relação a esse benefício que essa palhada fornece à matéria orgânica do solo, que vai favorecer toda a microbiota ali, é responsável também para suprimir esses patógenos, né, no caso desses nematóides. E para finalizar, vou só trazer aqui um experimento de campo que a gente está realizando em parceria UFLA e a empresa alemã, em diferentes plantas de cobertura, né? É o mileto, braquiária vizinhense, milho, Crotalaria, visando, e juntamente com o controle biológico, né, sementes de plantas de cobertura inoculadas com tricoderma, visando redução do nematóide do cisto e melhorar as lavouras de soja, né? Então, esse seria o intuito desse trabalho. Aí, trazendo só como um exemplo para finalizar. Então, obrigado a todos. Qualquer pergunta pode ser feita. Eu queria propor das perguntas serem feitas na sequência, porque a gente vai ter a apresentação da Amanda. Beleza. Então, vamos fazer a apresentação da Amanda, aí no final a gente faz uma rodada de perguntas envolvendo os dois assuntos. Pode ser? Pode ser. Por favor, Amanda. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito, Amanda. Perfeito? Eu vou projetar a minha apresentação aqui. William? Oi. Ah, tá. Fecha. Espera aí. Desculpa. Deu certo? Nada. Agora deu certo, deu? Aqui. Estão conseguindo ver, pessoal? Ainda não. Agora? Agora sim. Sim. Pessoal, bom dia. William, parabéns pela apresentação. Flávio, obrigado pela apresentação, né? Bom, o meu intuito não é desconstruir o lado positivo, né, que o William colocou para a gente, mas
eu vou mostrar para vocês outros aspectos, certo, sobre o sistema do plantio direto. Bom, a gente tem no campo as seguintes situações. A gente tem a rotação de culturas, né, com as plantas de cobertura. A gente tem a permanência da palhada sobre o solo, e a gente tem também o não revolvimento dessa palhada. E, pessoal, a minha intenção é a gente ter um olhar para a fitopatologia. Da mesma maneira que o William falou dos benefícios, em algumas situações, a gente pode ter malefícios com a introdução, né, dessas plantas de cobertura nesse sistema. E aí, considerando o triângulo da doença, né, se a gente tiver o hospedeiro suscetível, o ambiente favorável, né, e o patógeno virulento, a gente vai ter problemas sanitários no campo. E aí, para finalizar, eu vou falar um pouquinho do MID, né, e do controle biológico dentro, nesse cenário. Pessoal, plantio direto no Brasil funciona? Com toda certeza. O William falou, né, da expansão da utilização do plantio direto aqui no Brasil. Começou lá em 1972, lá no Rio Grande do Sul, e aí a gente teve um crescimento muito grande. Mas aí eu me pergunto, será que com a expansão desse plantio direto aumentou também os nossos desafios de tentar manter o sistema de um lado benéfico? E aí eu apresento a vocês, né, um problema no sistema, que é a compactação de solos. Bom, a compactação, ela é gerada, certo, por esse não revolvimento do solo, e aí a gente vê um movimento, né, das máquinas e implementos dentro desse sistema. Pessoal, sempre, tipo, na maioria das vezes, aliás, a compactação ela pode favorecer patógenos. O que ocorre? Ocorre um acúmulo, certo, de água, né, de 0 a 10 centímetros, e não por um acaso a nossa semente está ali, e os exudatos eles estão sendo liberados, e isso pode favorecer, né, quantitativamente e qualitativamente micro-organismos, e aí a gente pode ter problemas com patógenos como o Pythium e a Rhizoctone. No sistema de plantio direto, a gente tem um agente etiológico, que o William já falou, né, influenciado por essa compactação, que é a macrofomina. E aí, a macrofomina, ela tem uma ampla gama de hospedeiros, e isso aí é um problema bem grande sobre o plantio direto. Bom, rotação de culturas. É muito difícil a gente definir esse termo. Às vezes o produtor, se você estou iniciando, né, minha vida no campo, mas você chega lá e o produtor, mas eu estou rotacionando as minhas culturas. Aí você pergunta, mas quais culturas você colocou na sua área? Soja, trigo. Pessoal, ele está fazendo nada mais que uma monocultura, certo, de verão e uma de inverno. E isso vai favorecer, né, o estabelecimento da maioria dos patógenos. Isso não é um exemplo muito bom de se fazer em campo. A teoria, né, da rotação de cultura, a ideia que a gente tem é você voltar com a mesma espécie, na mesma área, certo? No intervalo de tempo. E o porquê disso? Para a gente ter a decomposição desses restos de cultura. Nessa ideia, as plantas de cobertura, elas vão entrar no sistema de rotação para permitir, né, a maior diversidade de espécies dentro desse sistema. Plantas de cobertura. Sempre as plantas de cobertura elas são usadas, certo, de acordo com a cash crop, ou seja, a nossa cultura de interesse econômico. Tem plantas de cobertura do verão e tem as de inverno, que são outono e inverno. Aí um exemplo é a crotalária e o outro exemplo é o nabo forrageiro. Bom, mas eu quero implantar, né, o sistema de rotação de culturas, mas como que eu vou escolher a minha planta de cobertura? Preferencialmente, pessoal, a gente tem que optar por uma planta de cobertura que ela é fácil de se estabelecer, ela tem um crescimento rápido,
ela garanta, né, a cobertura da palhada. O William mostrou alguns exemplos daquela diferença, né, da relação da palhada cobrindo o nosso solo. Prestem atenção nessa informação, não ser hospedeira, né, de patógenos, de insetos, nematóides, ela apresentar, né, um rigor bom do sistema radicular e produzir uma quantidade suficiente de matéria seca. Tudo bem, eu quero adicionar minhas plantas de cobertura no meu sistema, e aí eu vou escolher a semente. Pessoal, a gente sabe que uma das principais formas, né, dos nossos patógenos serem introduzidos nas áreas é através das sementes. Então, a gente tem essa relação da presença tanto de micélio dormente na semente, como pode ser também transportado algumas estruturas de resistência dos patógenos. Bom, esses autores, eles afirmaram, eles relatam, aliás, que a presença do patógeno, ela pode diminuir o vigor da semente. Na relação de sementes de planta de cobertura, eu não encontrei essa informação, talvez algum amigo do pessoal da patologia de semente possa contribuir. Existe um tratamento de sementes estabelecido, pessoal, para essas plantas de cultura? E no campo, será que alguns produtores, eles salvam essas sementes de cultura? Então, isso é um risco. Bom, levando em consideração isso, esse trabalho de Silva e colaboradores de 2019, eles coletaram, certo, vários lotes de sementes, e aí eles identificaram a presença, pessoal, desses gêneros, Eumithosporium, Fusarium, Aspergillus, curvularia, Quetomium, Foma, e foi o primeiro relato de Pediculária grisea nessas sementes. Isso para cultivar marandu. E também para outra cultivar, eles identificaram a presença do fusário, do quetômio, da curvulária, Migróspora, Eumithosporium, Coletótricum e Aspergillus. Então, assim, a gente tem que ver a importância disso e a importância da gente utilizar essas sementes sadias. E nem sempre a gente vai garantir isso quando a gente está falando de plantas de cobertura. Bom, lembram que eu falei para prestar atenção no tópico de não ser hospedeira, certo? De patógenos, de insetos e de nematóides. Esse aqui é um trabalho do pessoal lá do Mato Grosso, certo? Como que eles desenvolveram esse trabalho? Eles visitaram diversas áreas, certo, de produção, e a gente tem diversos cultivos nessas áreas, e eles coletaram folhas que apresentavam algum tipo de sintoma. Soja, milho e arroz nessa sucessão, soja, algodão e só soja. Pessoal, olha a quantidade de gênero de fungo que eles coletaram. Então, assim, a nossa planta de cobertura, ela está na área, ela está presente, e talvez, ao invés de trazer um benefício, ela pode trazer um malefício ao sistema. Coletótico fusário, alternária, Foma, Rhizoctônia. De novo, a crotalária, nada contra amigos nematologistas, mas a gente tem que ver o sistema de uma maneira integral, certo? Aqui, o primeiro, relato de esclerotina e esclerotióreo em crotalária, ele aconteceu em 2015. E aí o pessoal da Embrapa, agora recentemente, em 2019, lançou uma nota em que o primeiro trabalho era só em crotalária spectabile, certo? E o pessoal da Embrapa, eles perceberam, né, essa susceptibilidade de mais de outra espécie de crotalária. Então, a gente pensando no sistema em que a crotalária, ela está junto com a nossa planta, né, do valor econômico, imaginem esse banco de escleródios, uma coisa a mais, um incremento do inóculo inicial. Então, a gente tem que pensar no sistema como um todo. Esse exemplo aqui, pessoal, eu gostei muito desse trabalho, porque a gente tem uma comparação entre o plantio direto e o plantio convencional. Eles quantificaram a população da Rhizoctônia, certo? A porcentagem da matéria colonizada por Rhizoctônia.
A cultura de interesse desse trabalho foi o feijão, certo? E aí eles quiseram saber se tinha alguma influência, pessoal, na porcentagem desses resíduos com o que foi cultivado antes. Então, para a gente dar uma olhada aqui, olha, para a Rhizoctônia lá em cima, a crotalária, certo? A quantidade de resíduos colonizados, ela foi maior. Depois a gente tem Cajanus cajã e estilosantes. Então, assim, no plantio convencional, a gente consegue ver uma diferença do padrão, certo? Dessa porcentagem de resíduos colonizados. Esse mesmo trabalho, eles também tiveram a abordagem, certo? Eles quiseram também saber do efeito dessas plantas, né, de cobertura na população de fusário. E aqui, nesse sistema, eles conseguiram quantificar, né, que a quantidade de propágulos por grama de solo, ela foi alta, em Cajanus cajã, ela foi superior, seguida por crotalária e seguido por estilosantes. Então, com esse trabalho, eles relacionaram, certo, eles correlacionaram a presença, né, a porcentagem dos propágulos com a cultura sucessora no cultivo do feijão. E esse trabalho aqui é para nematóides, tanto que a gente tem plantas de cobertura com efeito positivo, né, no controle de nematóides, mas nesse caso aqui, eles relataram, pessoal, que ali o Tanzânia e Mombasa, eles tiveram um fator de reprodução considerável nos dois isolados de nematóides. Então, é aquele cuidado que a gente tem que tomar, talvez o perigo está ao lado. Então, a gente tem que ter uma noção desse manejo para não fazer ele da forma incorreta. Bom, todos os exemplos, pessoal, de fungos que eu citei, será que foi coincidência? Eu citei trabalhos com Fusarium, Rhizoctônia, Sclerotinia e Sclerotiorium. O que eles têm em comum? Será que eles têm uma ampla gama de hospedeiros? Será que eles têm estruturas de resistências que vão permanecer no campo e vão servir como banco, né, de inóculo inicial? Esse é um grande problema. A gente sabe que quando esse tipo de patógeno ele entra, né, no sistema, é muito difícil de se manejar. E aqui, o Reis, na revisão dele, ele falou que, geralmente, né, os fungos que têm essas estruturas de resistência, eles são, o manejo com a rotação de cultura é ineficiente. Bom, mas hoje é sexta-feira, eu apresentei um problema para vocês e eu preciso apresentar a solução também. No seminário passado, o Iaiá falou muito bem, né, sobre o manejo integrado de doenças de plantas, e acredito que a gente tem que ter uma visão geral, não é porque eu sou do controle biológico que eu não acredito no químico, a gente tem que trabalhar junto, porque o desafio é muito grande no campo, e eu vou apresentar para vocês algumas das alternativas, né, do controle biológico, quando a gente tem esse panorama no campo. Bom, não só do controle biológico, pessoal, eu acho que a gente tem que pensar num controle alternativo. Existem vários trabalhos relatando, né, se a gente adicionar alguns tipos de composto naquela matéria orgânica que está ali, e a gente tem um inóculo, né, talvez se reproduzindo e aumentando. Então, alguns aditivos, eles podem ser adicionados. Bom, dos agentes de controle biológico, a gente tem muitos produtos à base de bacilos e muitos produtos à base de tricoderma. Para o caso que eu expus, o tricoderma, o William mostrou, né, aquele trabalho para a gente, o tricoderma ele é um candidato para nos ajudar, né, no manejo dessas doenças. Por quê? Porque ele possui vários mecanismos de ação. Ele é produtor, né, de algumas moléculas, e ele faz a antibiose também. Ele pode induzir a resistência, ele pode ser endofítico, promoção de crescimento. A gente tem um ganho, né, um benefício a mais que esse agente de biocontrole pode agregar à planta, e principalmente a competição. O tricoderma, ele é um ótimo competidor, ele se estabelece muito bem, certo? Em matéria orgânica. E o micoparasitismo, que é o mecanismo de ação que o William nos mostrou,
né, em que a gente tem a colonização, certo, das estruturas de resistência. Aqui é só para mostrar, né, o quanto o tricoderma ele pode nos ajudar nessa relação da palhada sobre o solo, ele pode ser um bom competidor. E era isso que eu tinha para falar. Eu queria agradecer a atenção de todos e agradecer principalmente a Rafa e a Thalita, porque eu tive um problema com a minha internet, eu não tive internet essa semana e as meninas me ajudaram. É isso, obrigada. Obrigado, Amanda. Obrigado, William. Então, vamos abrir para a discussão, então? Pode tirar sua apresentação, Amanda? Sim. A gente tem duas perguntas, né? Então as perguntas são para o William, pode fazer no chat, né? Quem quiser pode abrir o microfone também para falar, tá joia? Então, a gente tem uma pergunta do William para o William, né? Então, William Terra, perguntando para o William Teixeira. Parabéns pela apresentação. Gostaria que você comentasse sobre a importância de se conhecer a suscetibilidade das plantas de cobertura, então um pouco do que a Amanda apresentou, né, para o manejo de fitonematóides. Então, ele dá aqui um exemplo que a aveia preta é boa hospedeira de meloidose de incógnita, já a aveia branca é má hospedeira. Talvez a Amanda possa complementar. Então, como é que vocês vislumbram esse lado do cobrir um santo, descobrir outro? Como é que você toma a decisão de que planta vai escolher, William e Amanda? Certo. Eu acredito que você deve conhecer, fazer um levantamento, né, dos patógenos que estão ali no solo, quais são os fitonematóides, né? E a partir desse conhecimento, desse levantamento, você buscar quais são as plantas mais recomendadas para reduzir essas populações de fitonematóides, né? Que, igual foi dito, né, dependendo se você utilizar uma determinada planta, você pode favorecer outra, né? E também tem várias raças, por exemplo, de um nematóide, que às vezes você está reduzindo uns, mas pode favorecer outros também. Isso eu acho que é importante fazer esse levantamento no solo e saber quais são as plantas mais indicadas para esses fitonematóides, né, para esses patógenos. A gente tem... perdão, Flávio. Não, Só por favor, para complementar, assim, é muito difícil da gente falar da maneira geral, né? O solo, ele é uma caixinha preta, como dizem. Então, acho que o produtor ele tem que ter a noção de qual que é o problema dele, o maior problema. Então, assim, certas espécies vão favorecer, outras não. Então, definir qual que é o seu objetivo com as plantas, né, de cobertura. E tem que tomar cuidado, porque às vezes ele vai solucionar um problema, mas vai criar um outro ali, né? Que não era problema até então. Um ponto muito importante dessa pergunta é a taxonomia, certo? Então, o que a gente vê demais no campo, né? A Amanda mesmo apresentou trabalhos, a maior parte do que se faz não está correto em relação à identificação, ou se toma decisão em relação à presença de nematóide. Só tem nematóide na área, você vai usar tal planta. Bom, tem diferença entre espécies de meloidóide, se é meloidóide, se é pratilênico, se é heteródero, qual que são os fungos que estão acontecendo. Então, numa tabela que a Amanda colocou, e isso não é culpa dela, porque realmente a gente tem muito pouco ciência sendo feita em cima dessas plantas de cobertura. A taxonomia fala no fusário SP, né? Então, o professor Lúcio tivesse aqui, até arrepiava, né? É um problema muito sério. Então, qual que é a espécie de fusário? Essa planta é hospedeira ou não, né? Então, causa doença ou não? Então, a gente precisa de fitopatologistas se envolvendo mais nesse tipo de trabalho. A gente precisa de maior rigor. A gente pegar a maior parte dos laboratórios que estão hoje fazendo diagnóstico de doenças de plantas, não tem fitopatologista com formação. Um produtor me mandou um laudo, né, de um laboratório que o responsável técnico era um farmacêutico. Conselho, aí tem lá, CRF do produtor, que é o Conselho Regional de Farmácia. Então, tem muito campo para fitopatologista e a gente tem que se envolver mais nesses trabalhos, né, para a gente auxiliar nesse manejo correto. Flávio, tem outra... aquele trabalho da crotalária também,
eles não chegaram, eles só mostraram os gêneros, e aí falaram que era fonte de inóculo para o algodão e outros. Então, acho que eu fiquei meio assim de colocar, Um trabalho desse nunca seria publicado na revista de fitopatologia, né? Então, esse é o problema. Fica um trabalho, divulga, circula para o produtor, mas não tem um critério científico, né? Não passou no crivo. Mas você fez muito bem em colocar, para provocar, né? Então, para a gente ver que está faltando esse tipo de trabalho com maior rigor. Tem uma pergunta do Paulo Vitor, né? Parabéns pela apresentação. Plantio direto ou sucessão de cultura, principalmente soja, milho, contribuem diretamente para o aumento da população de Pratylenchus brachyurus. O nematóide permanece protegido e viável dentro do sistema radicular remanescente e a maioria das culturas utilizadas no sistema de rotação ou para a formação de palhadas são suscetíveis. Gostaria que comentassem a respeito. Certo. Eu até cheguei a ver um trabalho, se não me engano, estava utilizando mileto, crotalária e relação Pratylenchus brachyurus, incorporação no sistema. E esse autor ele teve alguns bons resultados, né, utilizando a incorporação desses resíduos, né, dessas plantas, né. Mas esse daí realmente é um problema, igual a Amanda falou, né, acaba sendo um monocultivo, né, a gente está sempre utilizando as mesmas plantas ali ao longo do tempo, pode resultar em determinados problemas, né? Mas eu acredito que tem certas plantas que pode reverter essa situação, né? Ou somado com outros manejos, ou a integração de outros técnicas de manejo também, né? O controle biológico. E tem um ponto muito interessante dessa pergunta do Paulo Vitor. Um colega de empresa de sementes, né? Então ele veio comentar comigo que uma colega, uma nematologista até famosa, né, ela fez o laudo, né, de todos os materiais da empresa, né, todos os cultivares da empresa em relação ao fator de reprodução. Colocou isso nos folders, né, como estratégia de marketing e tal. Quando foi vendido, não batia com a realidade. Então, o que foi feito? Esses testes de fator de reprodução foram feitos em valos, em condições de casovegetação. No campo, você tem flutuação de temperatura. O fator de reprodução pode mudar em função da temperatura, porque afeta a planta, afeta o nematóide também. Então, isso aí colocou em xeque, né? Então, tem que ter muito cuidado com essas determinações em condições controladas e extrapolar essa realidade, né, de ser ou não hospedeira em condições de campo, tá? Então, para a gente pensar nisso aí. Tem uma pergunta do Fernando Gilioli. William, em uma área de Itapeva, né, então pivô central, o consórcio de cultivos não foi suficiente para contribuir com a redução de mofo branco na área. O problema voltou muito rápido. Acredito que o revolvimento do solo pode ajudar. Até quanto? Alguma sugestão ou alternativa? Certo. Então, eu acredito que esse controle não é de uma hora para outra, né? Você tem que construir esse sistema. Eu acho que se voltar para o revolvimento, você vai perder outros benefícios, né, que o plantio direto também proporciona. Eu acredito que isso tem que ser trabalhado ao longo do tempo, igual a questão do nível de matéria orgânica. A gente viu alguns trabalhos que de 8, 10, 12 anos para resolver. A questão também desse sistema lavoura pecuária, que você adiciona a braquiária por um período um pouco mais longo, né, 2 a 3 anos nesse sistema. Eu acredito que isso pode reverter essa situação do mofo branco, né? E buscar outras alternativas também, outros tipos de controle, né? Em relação ao mofo branco, especificamente, é muito interessante o trabalho da tese da Amanda, né? Então, você pode comentar um pouco, Amanda? Posso. Fernando, a utilização, né, do tricoderma, quando a gente aplica, né, o tricoderma como produto biológico, a gente tem meta a acertar, né, o escleródio, que é onde a produção de inóculo inicial. E aí a gente chegou a se questionar, peraí, mas se eu aplicar uma vez
numa cultura, vai ter diferença se eu aplicar duas e depois na cultura de interesse? Então, assim, o que a gente está tentando fazer é tornar um ambiente mais favorável para o nosso agente de controle biológico, visando que o alvo biológico dele é o escleróide que está na área. Tá, a ideia da planta de cobertura não é só não ser uma planta hospedeira, é fornecer um ambiente favorável. Então, como os trabalhos que eles colocaram, né? Então, foi muito interessante essa relação, né, entre palhada né, e viabilidade também. Então, tem uma pergunta do Henrique, parabéns aos palestrantes, muito interessante suas apresentações, algo que as pessoas geralmente questionam sobre o uso dessa tecnologia, uso de plantas de cobertura. É uma aplicabilidade em grandes áreas de cultura e sua relação custo-benefício. Ou que vocês podem comentar sobre isso? A questão do custo-benefício, o William, eu acho que mencionou rapidamente, né? Então, como é que vocês convenceriam o produtor a utilizar essa tecnologia em relação ao custo-benefício? Eu acredito que tem que mostrar ao produtor que a maioria dessas culturas aí, você não vai dar um retorno financeiro imediato, né? Mas isso pode reduzir custos ao longo do tempo, né? Problemas futuros na lavoura e outros benefícios que estão agregados à utilização dessas plantas, né? E pode reduzir alguns problemas que pode tornar inviável, né, a produção em determinadas áreas. Eu acho que tem que buscar mais sentido. Em relação ao custo em si, porque geralmente você vai conversar com o produtor, né? A gente olha mais a relação do custo-benefício para ele. Mas são as características que o William falou, né? De melhorar, você vai melhorar a qualidade do seu solo, e isso lá na frente, como o William falou, pode refletir no aumento da sua produtividade. Você condicionar melhor, né, a sua área. Essa questão do Henrique é muito interessante e eu desconheço o trabalho que faça análise econômica do experimento, levando em conta o que é que você teve de ganho, né, em termos de produtividade e o que é que teve de, vamos dizer, de perda por não plantar uma planta que seria suscetível, ou seja, isso aí é uma coisa que eu desconheço. E por coincidência, a gente teve uma reunião hoje do projeto do William, que vai envolver a questão de plantas de cobertura também, mas o foco é em macrofomina, e foi um dos pontos que foram levantados. Nós precisamos fazer uma análise econômica desse experimento, né, para a gente ver o quanto você vai ter de retorno sobre o investimento. Então, isso é uma crítica, né, que a gente recebe muito, né, do setor produtivo, para a gente mostrar o quanto vale a pena para a tomada de decisão do produtor, né? Então, você abrir mão de uma cultura que vai dar um retorno, como o milho, ou você plantar uma planta de cobertura que vai reduzir o inóculo para a safra seguinte. Tem uma pergunta interessante do Mário, um comentário, na verdade, né? Então, o Mário Colares, ele trabalhou com a Solange Bonaldo, lá em Sinop, que é uma micologista, né? Que acaba indo bastante para o campo, até pela região onde está. Eles trabalharam com a Crotalaria spectabis, é uma das poucas pessoas no Brasil que tem olhado para esse lado, né? E encontrou coanéfora. Foi até uma publicação que você participou, né, Mário? Você pode comentar a respeito? Mário? Oi, tá me ouvindo? Sim. Então, é um patógeno que a gente encontrou na Crotalaria. Era um produtor do município. Na época, ele perdeu 300 hectares de Crotalaria e deixou de entregar essas sementes. E aí a gente acabou, ele trouxe para o nosso laboratório e a gente identificou através do postulado de Koch e também pela análise molecular. E conseguimos publicar isso numa revista muito boa. Mas aí, dos anos para cá, o grupo começou a observar que esse patógeno migrou para soja. Inclusive, tem relatos, a professora já publicou esse trabalho. Só que eu já não participei mais, porque já estava para cá. Mas é um patógeno bem agressivo. Ele é comparado como fusário. Da noite para o dia, em temperaturas altas, ele esporula, que são uma beleza. E é devastador. Para nós, fitopatologistas, é muito bonito ver
o sintoma na planta e tudo mais. Mas para o agricultor, no bolso reflete muito. Eu acho que a gente tá muito no momento falando sobre a importância do pesquisador, né, e da sociedade dar mais crédito ao pesquisador. Essa questão do coronavírus, esse coronavírus foi relatado em 2015 e o pesquisador tinha falado do risco que isso representava. Ninguém deu a mínima, né? Então, A mesma coisa aconteceu com o trabalho da Solange, que o Mário também participou. Então, foi relatado, ela já demonstrava preocupação e o pessoal nem aí, continuou plantando. Eu, particularmente, presenciei nessa safra lá no Mato Grosso plantas afetadas por coanéfora, né? Foi um ano muito seco, né? Teve um período muito grande de veranico e é desastroso mesmo. A planta morre mais cedo, né? Então, ele migrou para a soja. Tem um outro patógeno que foi relatado em crotalária, né? Então, o professor Ludwig teve um orientado que trabalhou com esse fusário, o fusário udum, né? Que causa murcha em crotalária. Ele pode afetar a soja também. Ou seja, pouquíssimos grupos estão olhando para esse lado da sanidade de semente de planta de cobertura. Né? Então, falando, é de graça, é barato, né? Eu mesmo salvo a semente, a Amanda levantou esse ponto, e o pessoal se preocupando muito pouco com isso, né? Então, uma vez a gente até fez uma colocação na fala de um colega muito entusiasmado, né, da fitotecnia, né, o colega, mas ele falou isso, olha, pode plantar, professor, na forrageira em área com mofo branco, não tem problema, né? Não sei, eu sou fitopatologista, na forrageira é uma planta hospedeira, eu não arriscaria botar o na forrageira. Você pode ficar despreocupado, professor, né? Então, não sei se realmente seria o caso, então, principalmente depois de ver a colocação lá do Fernando Gilioli, né? Uma área de pivô, que foi plantio mofo branco, condição favorável, né? E a doença aumentou com a introdução da planta de cobertura. Então, é muito importante conhecer o que você tem na área para tomar a decisão correta. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, não tendo mais pergunta, eu queria agradecer mais uma vez as apresentações do William, né, da Amanda, e as perguntas de todos vocês. Muito bom. A gente vai encerrar, né, o seminário de hoje, a gente tem um seminário na próxima semana,